Fala galera, aí ó, vamos ver hoje princípio de Arquimedes, a parte de empuxo, continuando hidrostática, beleza? Então olha aqui ó, dúvida, é verdade então que o nosso peso diminui dentro d'água? O peso vai diminuir dentro d'água? O peso, relativamente, ele não vai diminuir dentro d'água, né? Porque o peso é diretamente ligado à gravidade, a gravidade não vai diminuir. Agora o seu peso aparente, sim, ele vai diminuir. Por que o seu peso aparente vai diminuir? Porque a água vai estar fazendo uma força contrária a você. A água vai estar meio que te segurando ali, ó, te mantendo ali bonitinha, tá? Então vamos lá, ó. Então, por que nós nos sentimos leves dentro da água? Acabei de falar, a água, ela vai te segurar, a água vai te fazer uma força contrária, a água vai te sustentar. Sim, você ocupou um espaço que era da água, a água quer o espaço dela de volta, ela quer voltar para ali. Ela quer que se manter ali, no lugar dela. Então, para ela se manter ali, ela tem que te expulsar, ela tem que te jogar para fora, beleza? Então, ó, partezinha de história, tá? Sempre todo mundo já ouviu a palavra eureka, né? Quando as pessoas descobrem alguma coisa, vem daí, tá? Ó. Conta os livros que o sábio grego Arquimedes, tá? Mais ou menos nessa época aqui, descobriu, enquanto tomava banho, que um corpo imerso na água se tornava mais leve devido a uma força exercida pelo líquido sobre o corpo, vertical e para cima, que alivia o peso do corpo. Essa força do líquido sobre o corpo é denominada empuxo. Também tem uma história que conta que pediram para ele ver se uma coroa era realmente toda de ouro, e ele pegou aquela coroa e fez uma pesagem com uma balança dentro de líquido, e ele viu a densidade e conseguiu ver que o rei tinha sido passado a perna, que aquela coroa não era totalmente de ouro, tá? Mas isso é só fato histórico, tá? O que importa é que o nome desse princípio ele deu de empuxo, ok? Então, o empuxo se deve à diferença de pressões exercidas pelo fluido nas superfícies inferior e superior do corpo. Então, ó, nós temos um objeto dentro de um líquido qualquer, o peso está puxando esse cara para baixo, o empuxo resultante está sendo feito para cima, o corpo está sendo empurrado para cima por esse fluido, tá? Então, olha aqui, ó. Cadê? Onde é que foi? A resultante dessas forças fornece uma força vertical de baixo para cima, que é o empuxo. Então, portanto, num corpo que se encontra imerso em um líquido, agem duas forças. No nosso caso, a força-peso, devido à interação com o campo gravitacional, e o empuxo, tá? Pode ter mais forças? Claro que pode ter mais força. Por exemplo, se eu tiver um peso muito maior do que o empuxo, esse cara desceria, não desceria? Eu posso pegar uma corda, amarrar nesse cara e puxar. Então eu vou ter o peso agindo, um empuxo agindo e uma tração agindo, tá bom? Na nossa imagem, nós só temos peso e empuxo agindo, tá? Por exemplo, num navio. O navio sai, um barco sai. Quais forças estão agindo nesse barco, desse navio? Peso e empuxo. Mais nada além disso. Então, ó, a teoria para obtenção da força de empuxo está diretamente relacionada ao princípio de Arquimedes. O que ele diz? Todo o corpo imerso, total e parcialmente num fluido, em equilíbrio dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, aplicado pelo fluido. Essa força é denominada empuxo. Vamos simplificar isso, gente. O que significa isso tudo que está escrito aí, tá? Vamos parar para pensar. Quando você entra dentro de um líquido, você desloca esse líquido. Você deslocou uma quantidade de massa de água, tá? Essa massa de água que foi deslocada, ela tem um determinado peso, tá bom? E esse peso, ele exerce sobre você uma determinada pressão. Ele te espreme, ele faz uma determinada pressão em você, tá? Então esse peso, essa pressão que está sendo feita sobre você, a sua área, isso cria esse empuxo, te jogando para fora. Essa pressão exercida em você acaba te empurrando e te joga para fora, porque você não está fixo em lugar nenhum, você está dentro de um fluido, você está livre ali dentro, ok? Então vamos continuar. O princípio de Arquimedes permite calcular a força que um fluido, líquido ou gás, exerce sobre um sólido nele mergulhado. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Para entender o princípio, imagine a seguinte situação. Vamos lá, ó. Nós temos um objeto aqui, ó, um reservatório com determinado fluido aqui, ó. Tá bem aqui a marca do fluido. Aí eu fui lá, coloquei um objeto aqui dentro. Repara o seguinte, ó. Completou. Sim? Completou.
que significa isso aqui? Uma água que foi deslocada, é a massa da água que foi deslocada. Então significa que o peso dessa bolinha aqui é exatamente igual ao peso dessa água aqui que foi deslocada. E esse peso dessa água deslocada faz o que eu falei para vocês, dessa força de tentar jogar essa bola fora. Por quê? Imagina que essa água aqui, ela é enjoada. Ela é chatinha, aquela pessoa chata, enjoada, e ela quer voltar para o lugar dela, porque ela não queria ter saído de lá, foi você que tirou ela de lá. Ela não quer sair de lá, então ela quer voltar para lá. Então ela quer voltar para lá, o que ela faz? Ela te empurra, ela te tira dali. Ela tem que te tirar dali. Então isso é o empuxo, tá bom? Por exemplo, você vai e mergulha dentro da água, tá lá na piscina, bonitinho, tomando banho de piscina, aí chega um colega, uma prima, o pessoal vai montar na carcunça, se segura no colo, a pessoa tá levinha dentro da água. Fora d'água não está leve. Por que não está leve fora d'água? É a mesma pessoa, a massa dela é a mesma. Porque a água quer tirar elas dentro da piscina. Quantas vezes você já pegou uma piscina funda, que tem uma profundidade razoável, e você tentou sentar no fundo da piscina e foi difícil para você sentar no fundo da piscina? Por quê? Você está tentando ficar totalmente submerso naquela piscina e se manter parado lá dentro. Só tem que a água não quer te deixar ali, a água quer te jogar para cima. E a sua tendência é subir. Como você está cheio de ar dentro de você, isso diminui a sua densidade. Então é difícil para você ficar parado, tá? E por exemplo, vamos pegar o caso. O que é mais denso? O músculo puro ou a gordura? O músculo puro é mais denso do que a gordura é menos densa. Então, por exemplo, pessoas igual a mim, que são maiores, é mais difícil ainda se manter lá embaixo. Por quê? Porque a gordura ainda tem a densidade menor do que a densidade do músculo, beleza? Então vamos lá, ó. Para cada corpo, o valor do empuxo varia de 0 até um valor máximo, tá? Esse valor vai depender de um monte de coisa. O volume máximo de líquido que pode ser deslocado é o volume do corpo, porque o corpo está todo dentro d'água, o volume total deslocado de água é o volume do corpo, tá? À medida que o corpo vai sendo mergulhado, o volume do líquido deslocado vai gradualmente aumentando, até que o corpo esteja totalmente submerso. Depois que tu abaixa o corpo todo, não sobe mais nada de água, porque o corpo já está todo embaixo d'água. O empuxo depende de propriedades do líquido e do corpo. Densidade, propriedade específica do líquido. Volume de líquido deslocado, depende do corpo. Então preste atenção, nós vamos trabalhar com volume de líquido deslocado e densidade do líquido. Mas o volume do líquido deslocado depende diretamente do corpo. Por quê? É a parte do corpo que está embaixo do líquido. Sim? Se você tiver um barco, por exemplo, o barco está todo embaixo d'água? Não, o barco tem um pedaço dele embaixo d'água. Sim? E olha que coisa maravilhosa, né? Como é que é bonito. Você tem um barco, ele tem lá aquele bico para baixo dele lá, tá bonitinho lá embaixo, profundo, né? E o empuxo só daquele pedaço consegue sustentar tudo que está para cima e todas as pessoas que estão para cima. Ele tem vários locais ali embaixo, né? Só de ar, fechados de ar. Para quê? Para diminuir a densidade do barco, para ele poder ficar ali, para ele ter um empuxo suficiente para manter o barco para cima. Mesmo ele sendo todo de ferro, tendo todo aquele peso, ele se mantém em cima da água, tá? Então, como citado o princípio de Arquimedes, diz que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Portanto, pode-se escrever o quê? Empuxo igual a peso do líquido. Quem é peso do líquido? Massa do líquido vezes gravidade. Formulazinha do peso normal. Beleza? Agora, quem é massa? Nós vimos na aula anterior. Densidade é massa sobre volume. Então, olha aqui, ó. Massa vai ser igual a densidade vezes volume. Eu vou pegar esse cara aqui e vou trocar. Vai ficar empuxo é igual a densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes a gravidade local. Aí preste atenção numa coisa, ó. Densidade e massa específica, a gente lembra que a mudança é se o corpo é homogêneo ou heterogêneo. Lembra disso? Tá? Então o conceito é o mesmo. Tá? Então vamos parar para pensar uma coisa, ó. Troca esse Mi aqui por um D de densidade. Troca o Mi por um D de densidade. Tá? Você lembra daquela... Não sei se vocês conhecem, vocês são novos, não tem essa intimidade toda. Vocês conhecem Martim da Vila?
Conhece Martim da Vila, não conhece? Vocês devem conhecer, alguém da casa de vocês conhece Martim da Vila. E vocês já ouviram aquela música, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho aqui, ó. É devagar. Para vocês gravarem a fórmula, ó. Empuxo, é, densidade, devagar. Não adianta decorar essa musiquinha, decorar essa frase, se não souber o que significa cada coisa, tá? Empuxo, densidade, volume do líquido deslocado e gravidade. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Ajuda, tá? Ah, não, professor, teatro de palhaçada. Ajuda a decorar. Na hora da prova, some tudo da cabeça, não pode sumir, tá bom? Você fica nervoso, não pode ficar nervoso, essas coisas ajudam. Pela análise realizada, é possível perceber que o empuxo será tanto maior quanto maior for o volume do líquido deslocado, quanto maior for a densidade desse líquido. Então, quanto maior a densidade do líquido, mais ele vai ter força para te empurrar para fora. E quanto mais líquido você deslocar, mais também força ele vai ter para voltar, porque vai ter mais líquido te empurrando. Beleza? Então, ó, para corpos totalmente imersos, o volume do fluido deslocado é igual ao próprio volume do corpo. Nesse caso, a intensidade do peso do corpo e do empuxo são dados. Empuxo, densidade do líquido, volume do corpo, gravidade. Isso se estiver totalmente afundado, tá? Totalmente imerso no líquido, tá? E o peso, μc, massa específica do corpo, volume do corpo, vezes gravidade. Presta atenção, tá vendo essa palavrinha aqui, ó, de imerso? Dentro d'água. O exercício pode querer te puxar o tapete e trocar essa palavra aqui e botar lá no teu problema lá, falando assim, ó, é um objeto que está com 40% dele emerso. Olha o que ele botou, 40% emerso. Ele está falando que 40% dele está fora d'água e não dentro d'água. Você pode usar os 40% na sua conta? Não, você tem que usar 60%. Tem que prestar atenção nisso, tá? Não pode errar, não. Tá? Então, ó, 3 importantes considerações podem ser feitas, tá? Se a densidade do líquido for menor do que a do corpo, o empuxo é menor do que o peso, tá? Se a densidade do líquido e a densidade do corpo forem iguais, o empuxo e o peso vão ter o mesmo valor. Se a densidade do líquido for maior do que a densidade do corpo, o empuxo é maior do que o peso, tá bom? Então vamos lá, ó. Dessa forma é possível se determinar quando um sólido flutuará ou afundará em um líquido. Vocês já devem ter visto nesses programas de televisão que o povo fica com aquela brincadeira, põe um aquário, boia ou afunda, aí larga o negócio, boia ou afunda. E tem um povo que é extremamente inteligente, muito esperto, né? O cara tá com plástico um pente de plástico na mão, aí boia ou afunda, aí a pessoa que tá participando da brincadeira, que é super inteligente, chega e fala assim, afunda, um negócio de plástico, densidade praticamente nada, e o pente fica lá boiando, Ou pega aquela madeira, né, o pente de madeira, aí o cara falou, é pente de madeira, é pesado, olha isso aqui pesado, ó, boia ou afunda, aí o pessoal grita, afunda, aí joga lá o pente de madeira fica flutuando. Gente, tem que levar em consideração a densidade do corpo, né? Não adianta só pensar se é leve, se é pesado, depende. O navio é pesado e flutua. Então vamos lá, ó. Um exemplo clássico de aplicação de princípio de Arquimedes são os movimentos de um submarino. O submarino, ele funciona através dos princípios de Arquimedes, tá? Quando o mesmo estiver flutuando na superfície, o seu peso terá mesma intensidade do empuxo recebido. Então, ó, quando ele está flutuando, o empuxo e o peso têm o mesmo valor numérico. Mesmo valor numérico. O que vai acontecer se ele começar a afundar? Significa que o peso está maior do que o empuxo. E se na hora que ele está lá embaixo ele começa a subir, o que tem que acontecer? O empuxo tem que ser maior do que o peso, gente. Tá aí, ó. Para que o submarino afunde, deve-se aumentar o seu peso. O que se consegue é armazenando água dentro de reservatórios. Ele tem reservatórios, igual o navio tem, que ele enche o reservatório de água. Ele tem uma bomba, puxa tudo, entra, enche d'água. Aí ele fica pesado, ele afunda. Aí você quer subir, o que você faz para subir? Pega esse reservatório, esvazia o reservatório do navio, esvazia tudo que você pode esvaziar do navio, ele vai ficar com a densidade menor e vai, ó, subir. Beleza? É assim que funciona. Então vamos lá para o nosso exemplo.
Um objeto com massa de 10 kg e volume de 0,002 metros cúbicos, tá? Repara muito bem nas unidades de medida. Lembra da aula passada sobre hidrostática que eu falei das unidades de densidade de pressão. Está totalmente imerso dentro de um reservatório de água com densidade 1000 kg por metro cúbico. Ó, metro cúbico. Beleza, tá tudo na mesma unidade aí. Determine qual é o valor do peso do objeto. Utilize gravidade igual a 10. Qual é a intensidade da força do empuxo que a água exerce sobre o objeto. Então, quero saber o empuxo da água faz no objeto. Qual é o valor do peso aparente do objeto quando imerso na água? Então, vamos lá, para calcular o peso do objeto. Peso, massa vezes gravidade. A massa do cara era 10. 10 vezes 10, 100 newtons. Sim? Aí depois ele pergunta qual é o empuxo. Com o cara todo submerso. Empuxo, densidade, volume do cara e gravidade. Está aqui. Qual é a densidade? 1000 que ele me deu. A gravidade ele tinha me dado que era 10. E o volume ele também me deu falando que era 0,02. Sim? Multiplica tudo isso. Aqui, ó, 3 unidades, com 3 zeros morreu. Vai ficar 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20 newtons. Beleza? Letra B resolvida. Letra C, ele quer saber o peso aparente. Como é que eu resolvo o peso aparente? Diminui o peso real do cara do empuxo. Diminui os dois. Tá? Então 100 menos 20 dá 80. O que significa isso? Que esse meu corpo aqui, ele está o quê? Descendo. Ele está descendo. Com peso aparente de 80. Se não tivesse líquido nenhum aqui, é como se a massa desse cara fosse de 8, gente. Em vez de ser uma massa de 10, a massa do cara é como se fosse 8 quilos. Ele estivesse caindo aqui em queda livre, se não tivesse o nosso líquido. Como tem o líquido, tá? A gente resolve como peso aparente. Beleza? Gente, grande abraço para vocês. Nossa aula. Lembra que eu falei para vocês que eu ia dividir em duas partes a parte de hidrostática para ficar melhor, para ficar mais... ficar um pouquinho menor, para vocês poderem não se cansar na matéria, no conteúdo, tá? Não esquece de botar o nomezinho lá no comentário, tá? Pra gente poder fazer a chamada de vocês, curtir, falar que tá gostando ou não. E não esquece de participar das aulas não, beleza? Grande abraço para vocês.